Jogar mais pra trás. Estamos ao vivo no Facebook e agora no YouTube. Boa noite, empreendedor. Boa noite. Boa noite, empreendedora. Veja só, o que é que a gente pode aprender do episódio de hoje do Shark Tank? Qual o número hoje? Número 13. Número 13. Número 13. Número marcante aí para o Shark Tank pra gente. Número marcante. Vamos lá? Pegar aqui minhas notas. O primeiro foi o Cartuneria com o Whitson. Exato, cartuneria O que foi que eu anotei aqui? Ele começou bem, né? O que você achou do início dele? Pronto, eu achei que ele começou falando que ele fazia, eu sou isso, eu faço isso, não sei o quê. E deixou para depois o que ele poderia ter começado, porque quando ele chamou assim, que tal você receber uma caricatura sua, não sei o quê, não sei o quê. Sim, eu anotei isso aqui. Isso aí engaja mais a pessoa que está ouvindo com você, com o resto do seu discurso. Então, jogue a seu favor, né? O que você faz, o que você não é importante nesse momento do pitch. O momento do pitch, para falar isso, é depois. Depois você pode falar, mas nesse momento é o momento de capturar a atenção, de criar alguma conexão com a pessoa, fazer ela querer ouvir mais de você. Certo? Mas eu achei ele bem tranquilo na exposição, estava muito tranquilo, estava bem vestido, né? Tava numa postura interessante. E com certeza ele poderia ter começado falando de repente da dor, né? Ele falou da caricatura, inicialmente, eu anotei aqui, que tal você receber uma caricatura? Aí eu pensei comigo mesmo, seria legal. Mas aí eu refiz um pouco a frase dele e botei assim, ó. Sabe quando você recebe aquelas caricaturas que você não gosta de jeito nenhum? O cara bota o nariz muito grande. Aconteceu isso com você? Certamente sim. Então ele poderia ter começado já falando dessa... Eu não sei se necessariamente é uma dor, mas é uma coisa que incomoda. É uma coisa que incomoda. Tentar aí uma sugestão aí para o Cartuneria começar o próximo pitch. Verdade. Boa sugestão, né? O segundo pitch foi o... Fricou. Cara, ele... Rafael e o Renato. Aquilo que eu estava comentando contigo aqui, enquanto eles estavam falando, né? Eles começaram bem, usando assim frases legais. Começaram dizendo aquela história, né? Quem aqui nunca sentiu... Quem aqui nunca teve legal. Aquela dor, né, na barriga, aquela vontade de fazer número 2 e tal. Isso é muito bom porque o Sharks consegue relacionar isso. É uma situação que todo mundo já viveu isso, né? Sim. Praticamente todo mundo já viveu isso. Então, isso é muito bom, porque a pessoa entende logo o que é que você vai falar. Porém, o problema maior dele não era a dor de barriga. Eu fiquei pensando que, quando ele começou, eu fiquei pensando que era alguma coisa que... Um desconforto intestinal. O produto dele era alguma coisa que ia ajudar nesse desconforto, entendeu? Sim. Mas depois é que veio com clareza entendeu o que era o produto que realmente dele. era o produto dele. Eliminação de odores no banheiro. Então, tentar usar a mesma técnica de fazer com que... trazer algo com que o investidor consegue relacionar, mas falando mais do problema, né? A palavra odor, resumindo é isso, a palavra odor tem que estar ali no início. Primeira, segunda, no máximo a terceira palavra. Isso. Para deixar claro o que é que você vai falar a partir daí. Eu gostei muito da postura deles quando eles falaram da missão. Ele falou, nossa missão envolvia estarmos na vida de todo brasileiro, no tocante ao odores do banheiro e assim por diante. Eu gosto muito do empreendedor quando ele solta é o meio que um porquê da empresa, do empreendimento deles. O que faz ele levantar todo dia, né? É o que faz ele levantar todo dia e buscar aquela missão. Isso. Né? Cumprir aquela missão. Isso. No entanto, a edição também deve ter contribuído com isso, mas a questão da margem de lucro, né? O Carlos perguntou 3 vezes e aí na quarta pergunta ele perguntou de outra forma,
né? Ele tentou fazer a conta de trás para frente, eles continuaram sem saber o que dizer, né? E nesse momento, empreendedor, não tem problema em você dizer que você, ou você não tem informação, ou você não saber exatamente qual é aquele número, qual é aquele dado. Mas é importante você dizer de imediato, olha, eu não posso dar essa informação por questão de sigilo, eu não posso dar essa informação por questão do meu primeiro investidor, do primeiro contrato, né? Eu não posso dar essa informação, seja lá por que for. Nesse caso em particular, não passar o preço do produto, do custo do produto, é muito estranho para a pessoa que vai, como o João falou, eu vou assinar um cheque de 1,5 milhão para você sem saber quanto é o custo do produto. Fica muito esquisito, pega muito mal. Fica. Mas de maneira geral, essas perguntas onde você não sabe responder, ou você já tem uma resposta que não vai agradá-los, responda de imediato. Não crie essa saia justa para você e esse desconforto da desconfiança do investidor para com o seu negócio. Isso. Né? Assim, eu acho que não foi nem questão dele não saber, ele sabia. Não, ele sabia. Com certeza ele sabia qual o custo dele. O problema todo não foi nem omitir ou não dizer que não podia falar. Foi o porquê não podia falar. Esse é que é o maior problema. Eu não posso falar. A primeira coisa, quando você diz assim, olha, a primeira coisa que vem na cabeça do cara quando você diz eu não posso falar por quê? Por que que você não pode falar? Então, se essa é a primeira coisa que vem na cabeça dele, você já tem que antecipar isso. Eu não posso falar isso porque tarará, tarará, tarará. Tem que ter algum motivo. Porque no livro As Armas da Persuasão. As Armas da Persuasão. Robert Tá aqui Cialdini. não, né? Tá aqui não. Tá não. As Armas da Persuasão, fala que a palavra porquê é uma palavra influenciadora. Se você tem um bom porquê, você não cria aquela saia justa, não cria aquele clima com o investidor. Se você tem um bom porquê. Não, eu não posso revelar porque, sei lá, se, como o Mauro falou, tem um contrato de sigilo aí, tem um NDA assinado com não sei quem, um investidor que não pode falar o custo para ninguém. Enfim, dá um porquê e pronto, acabou o assunto. Porque quando ele fica insistindo, né? Vai desgastando ele e desgastando você. E essa relação que você, por menor que seja, que você criou com ele ali, ele já vai ficando com o pé atrás. Investidor é seu parceiro, tá? Ele precisa confiar plenamente em você. Sim. Então, esse tipo de dado, esse tipo de valor é preciso ser dito. E aí, só um parêntese, né? Que Cris e o seu dom de sintetizar o pitch da galera, né? Parabéns, Cris. Você devia estar ensinando o pitch também. Porque ela já interrompeu os caras, né? Assim, ó... Os caras começam a ir por uma linha de explicar, ela faz para tudo. Peraí, é isso. Certo, beleza. Vamos pra frente. Vamos pra frente. O terceiro pitch foi qual? O amor é simples. O amor é simples. O amor é simples. Com as meninas, com a Laís, com a Natália. Eu vi que eles começaram com um pouquinho de storytelling. Foi. Rápido, né? Contando um pouquinho da história delas. Foi bem rápido esse storytelling. Agora, assim, o que eu fiquei encucado foi com a história do... Quando ela falou, nosso site tem, sei lá, não sei quantas mil page views. Aí, depois do intervalo, Cris perguntou, esse page views se converte em quanto? Entendeu? Então, olha, você pode ter 1 trilhão de page views todos os meses. Mas se as pessoas não chegam lá para clicar, não adiantou de nada. Então o número page views não quer dizer nada. O que quer dizer alguma coisa é a pergunta de Cris. Quanto fatura com page views? É 1 para 1? A conversão, a taxa de conversão. A taxa de conversão. Isso sim é um número relevante para dizer. Mas só o número de page views, número de curtidas, enfim, isso não diz nada. Não diz nada. Certo?
O João não viu o diferencial, Isso. ele achou que era mais do mesmo, e por isso ele não investiu. Faltou então elas falarem realmente o diferencial, ou salientar o diferencial no pitch delas. Elas falaram muito do mercado no início do pitch delas, atendemos mais de tantas noivas e assim por diante. E me chamou a atenção, Emerson, uma das frases finais dela poderia ser a frase do início. E tipicamente é assim, né? Deixa pra falar as últimas coisas que normalmente, se você inverter, dá mais certo no pitch, né? Normalmente a gente fala da feature e do benefício depois. Inverte isso. Coloca o benefício depois, as funcionalidades, o que ele tem exatamente, né? Benefício antes. Benefício antes, né? E aí ela falou, né? Ela poderia ter começado com a frase que eu anotei alguma coisa parecida com isso, né? Para revolucionar a indústria do casamento, né? E tornar a vida dos noivos, blá, 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 blá. Talvez isso trouxesse mais tração aí na razão pela qual elas existem. Sim. Né? Sim. Do que simplesmente falar que o número de noivas já atendidas é tanto e assim por diante. Outra coisa que eu senti, acho que teve aí alguma coisa com a edição, foi que quando elas falaram do faturamento em 5 anos, da projeção. A projeção. Em 5 anos. Que até a Cris olhou assim e fez, peraí, de 150 mil, 140 e poucos mil, para, será, 4 milhões. 4 milhões é um número bem alto, né? Como é que pode isso em 5 anos? Que conta é essa? E aí eu senti isso, não ver essa resposta, nem teve mais embate nesse sentido, né? Nem para a Cris dizer, olha, não faz sentido isso, e nem para as empreendedoras se justificarem dizendo, não, é assim, 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 assado. Então, senti falta. Talvez a edição tenha prejudicado nesse sentido, mas prejudicando ou não, a projeção não pode ser um sentimento. Eu acho que vai ser 4 milhões, assim, tem que ter uma conta. Porque, razoável, né? Um racional para chegar naquela conta. Porque todo mundo ali faz conta. Eles estão o tempo todo fazendo conta. Se você não fizer uma conta e mostrar para eles, eles não vão cair, não. Um ponto importante que eu anotei aqui, o último das meninas, foi que acho que foi a Natália. Ela falou, olha, agora que já validamos nosso modelo de negócio, a gente precisa do dinheiro para, né? Isso é muito interessante. Você trazer essa diferença entre, olha, já passou daquele momento de validação do meu negócio, isso não é mais um experimento, isso é real. Né? E eu preciso de vocês para isso. Muitos empreendedores pecam em não dizer isso. E aí normalmente vem do Sharks e falam, para que é que você quer realmente esse dinheiro? Isso daí só é uma ideia. Vem, trabalha mais isso, valida o teu modelo e volta aqui pra gente. Então acho que elas eliminaram isso de uma maneira bem interessante. Já falando, a Natália falou diretamente isso. Bom. E o último foi... no City. No Rafael. City. Rafael, ele começou falando, ele falou muita feature. Desenvolvemos soluções. Ele falou muita feature. A primeira frase dele pra mim não disse muita coisa. Desenvolvemos soluções assim, assado, que eu fiquei pensando assim, mas o que é que isso significa? Traduzindo, né? Traduzindo, entendeu? Então, desenvolvemos soluções, eu não estou lembrado aqui, então vou inventar. Desenvolvemos soluções tecnológicas do ponto de vista robô humano, enfim. Eu falei uma coisa que você entende cada palavra, mas não entende quando elas ficam juntas. Então, essa primeira frase dele não foi legal. E a segunda já foi falando das features do negócio. Então, ele falou, somos uma empresa focada em resolver as principais barreiras na questão de plantio urbano, dentro de casa e assim por diante. Isso também não traduz assim qual é a dor. Por que eu vou comprar? Por que eu vou usar o seu produto? Por que eu quero você? Né? Porque, olha, se você mostra o benefício logo no começo, pode ser que Sorocaba não achasse tão caro como ele achou. Sorocaba achou caro. Se ele estivesse mostrando o benefício no começo, talvez ele não tivesse achado caro. Porque se o benefício for tão alto assim,
ele vai dizer assim, cara, É a história do valor e do esse preço, valor e do preço. né? Se ele perceber mais valor do que preço, ele vai achar que está barato. É. Se ele perceber mais preço do que valor, ele vai achar que está caro. Se você não falar dos benefícios, seu valor vai sempre estar lá embaixo. Você deixa, quando você não fala dos benefícios, preste atenção nisso. Quando você não fala dos benefícios, você deixa que o ouvinte julgue os próprios benefícios. Decida. Ele vai decidir quais os benefícios. Ah, eu acho que isso aqui dá para fazer um tanque de peixe. Ó, um tanque de peixe. Então, ele vai entender aquilo, o benefício para ele daquilo lá. Se você não falar, ele não vai entender qual é o benefício do seu produto. E se ele não entende, pode ser que ele entenda. Pode ser que ele entenda. Mas se ele não entender, ele não vai comprar, ele não vai ver valor ali. Veja que a postura de entendimento de Sorocaba, de Cristo, é completamente diferente. Sorocaba não entendeu e foi logo que fui perguntando, queria ver o produto, a demonstração e tal. E Cristo entendeu. Eu falei, eu passo por isso. Você vê como são diferentes as percepções das pessoas no que você fala. Por isso que você precisa ser assertivo e falar conforme um método, né? Para você falar a coisa que precisa ser dita naquele momento. Tá? Inclusive, o início dele poderia ser um pouco diferente, poderia ser um pouco mais cativante. Ele poderia começar assim, ó. Imagina você não precisar mais regar suas plantas e não ficar mais preocupado quando você viaja por 1 ou 2 semanas. Não seria perfeito isso? Pois é. Suas Cara. plantas não morrerem depois de uma semana de viagem. Pois é. Quem é que não passa por isso e não tem jardineiro? O Shiba falou de jardineiro no final, né? Foi. Então seria assim, elementos para trazer para o início do pitch e traz esse... De cara já perceberia o benefício ali. De cara. É isso então. Teve mais? Mas só para terminar uma coisinha aqui, acho que como ele retrucou, como ele respondeu a Sorocaba. Primeiro ele começou a falar, chamou Sorocaba de Fernando. Foi bem legal, não sei se foi ironia ou foi porque realmente ele tava na memória dele, o Fernando Sorocaba, né? Eu achei legal, porque ele falou assim, que é uma postura inclusive dos outros empreendedores que não tiveram. Ele falou assim, ó, legal você ter perguntado isso. Por causa disso, quer dizer, você traz aquela energia da dúvida, do questionamento, colocar você em xeque, em saia justa, você traz, absorve e joga a sua resposta de uma maneira bem tranquila. Foi uma coisa que ele soube fazer com bastante maestria. Foi, né? verdade. É isso. É isso. Acabou aqui minhas anotações. A minha também. Então é isso, olha, se você tiver alguma dúvida, pergunta. Como a gente postou, se você quiser comentar alguma coisa, de vez em quando aparece alguém comentando, olha, mas você não acha que isso foi Problema de edição. Você não acha que isso ele poderia ter falado assim? Você não acha que... Então, assim, quer comentar alguma coisa, quer compartilhar com a gente o seu pensamento? Comenta aqui, a gente vai conversar, tá certo? Curte nossa fanpage. Dá o like aqui embaixo se você gostar, se você não gostar, tudo bem. Se inscreve no nosso canal no YouTube para receber os nossos outros vídeos. A gente não só faz esses vídeos de transmissão, a gente faz outros vídeos também relacionados a pitch, claro. E compartilha com quem você acha que precisa ouvir esses nossos comentários. Tá certo? Um forte abraço e até a próxima semana. Episódio número 14. Número 14. Semana que vem. Chegando nos finalmente do Shark Tank. Nos finalmente. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite.